Olá pessoal, boa tarde, bom dia. Sejam bem-vindos então à live de hoje. A live de hoje é a Vanessa Responde sobre fitoplâncton. Então hoje eu vou estar trazendo para vocês algumas questões, algumas perguntas de seguidores e também de alunos, né? Então a live de hoje é para tentar auxiliar da melhor forma, ajudar vocês de alguma forma com essa questão aí do fitoplâncton, para parar de ficar quebrando a cabeça, né, com esse grupo que pode ser um pouquinho complexo, tá? Então, sejam bem-vindos, pessoal que está entrando aí, Andresa, Lucas, Thiago, bom dia, né? Bom dia para uns, talvez boa tarde para outros, mas acho que como hoje é feriado, acho que ainda é bom dia para todo mundo, né? Acabei agendando a live para um feriado sem nem me dar conta, mas no fim ali na minha enquete até o pessoal, a maioria gostou, né, e achou que de repente seria interessante, tá? Então de qualquer forma tô aqui para poder contribuir um pouquinho com vocês nessa área e trazer, né, respostas às perguntas de vocês. Então Bianca, olá Bianca, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Tá, então, para quem ainda não me conhece, quem é novo no perfil, quem está chegando agora, meu nome é Vanessa Gazulha, eu sou especialista em plâncton, trabalho com fitoplâncton, zooplâncton e cianobactérias, mais voltado para essa questão da consultoria ambiental, que é uma área que eu atuo já há mais de 10 anos, há quase 15 anos. Eu fiz a minha trajetória no mundo acadêmico, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, né? E comecei a trabalhar bastante com a parte de consultoria. E tenho meus cursos também, né? Cursos e treinamentos sobre esses grupos, onde eu ajudo as pessoas que querem trabalhar nessa área, que querem ir para o mercado de trabalho, prestar serviços nessa área que ainda é um pouco nichada, um pouco específico. Então ajudo as pessoas e facilito um pouco, né, o caminho para poder então trabalhar dentro dessa área. E prestar serviços aí na área de plâncton, que é digamos assim, uma área que vem crescendo, né, e que é uma área muito importante em termos de estudos para a gente entender questões de impactos ambientais, questões de controlar os impactos e adotar medidas, e também traz respostas muito interessantes em relação à qualidade e à saúde dos ambientes e dos ecossistemas. Então é muito importante avaliar essas comunidades e ter conhecimento para poder então trabalhar da melhor forma os resultados e as respostas, né, dessa comunidade às alterações ambientais, porque elas podem sim nos trazer muita informação nesse sentido, né? E para isso é importante a gente ficar sempre atento e cada vez entender mais sobre esses grupos, tá? Então sejam bem-vindos aí, pessoal, vamos chegando, né? Vamos chegando na live. Thaís, olá, seja bem-vinda. E se tiverem algumas questões, também podem deixar nos comentários que eu vou tentar trabalhar e responder essas questões ao longo da live, tá bom? Caio, olá Caio, tudo bem? Se tiver alguma pergunta aí, alguma contribuição, pode deixar. Então vamos lá, vamos ver o que eu tenho de perguntas aqui. Eu vou começar com uma pergunta, então assim, as perguntas elas vão pode ser sobre fitoplâncton geral, desde a parte de metodologia, coleta, análise, identificação e a parte de consultoria também, que é uma pergunta que veio aqui para mim, né, de uma aluna, já foi aluna e também que me acompanha nas redes sociais, que é como começar na consultoria ambiental, tá? Porque a gente tem duas áreas que a pessoa pode atuar, digamos assim, no mercado de trabalho, que não seja exatamente na academia, dentro dessa área de fitoplâncton, tá? Então as pessoas podem seguir o trabalho na consultoria ambiental, né, desenvolvendo todas as etapas do projeto, participando como consultor ambiental, mas também tem muitos alunos, tem muitas pessoas e profissionais que trabalham em laboratórios, realizando essas análises, e então fazendo normalmente apenas a parte de análise mesmo e elaboração do laudo, né, que seria a lista de espécies lá e suas devidas abundâncias e densidades, tá? Então tem mais ou menos esses dois grupos, né, esses dois nichos assim para atuação de um profissional especialista em fitoplâncton, tá? Então muitas vezes é o caso, né, de pessoas que estão trabalhando em laboratórios e que querem começar também se aventurar um pouco na área da consultoria ambiental, que exige um pouco mais de
digamos assim, outras habilidades, porque então tem a parte toda do campo, tem a parte toda depois da elaboração do relatório ambiental e tem toda a parte de empreender, né, de ter uma empresa, de administrar toda essa questão. Então, o que eu diria, né, a seguidora perguntou como começar consultoria ambiental em fitos ou isoobentos, porque normalmente também quem trabalha na área da consultoria e presta serviço acaba desenvolvendo habilidades em vários grupos, que muitas vezes é um pouco diferente de quem está na academia, que é super especialista, às vezes em uma classe, né, em um grupo específico de atomáceas ou cianobactérias, que a gente sabe que tem complexidade para isso, né? Então, muitas vezes, quem trabalha em laboratórios acaba desenvolvendo todas essas habilidades em todos esses grupos, né? Então, o que eu diria como primeiras... Olá, Anne, tudo bem? Seja bem-vinda, pessoal, aí vamos chegando. Os primeiros passos para começar na consultoria ambiental ou começar a empreender, né? Então, primeiro a gente sempre diz que é interessante, se você já tem um emprego, começar um pouco paralelo, né? Não abrir mão, largar o emprego para empreender, porque pode ser muito arriscado, se você não tem ainda experiência, né? Não sabe ainda como funciona, então é interessante levar as duas coisas em paralelo. Mas primeira coisa, abrir uma empresa. Né? Então, porque normalmente quando a gente faz prestação de serviços de consultoria ambiental, a gente precisa emitir uma nota fiscal, né? E muitas vezes a gente também precisa ter uma responsabilidade técnica em função ou naquele tema, né? Então, assim, duas coisas: abrir uma empresa, né? Ou seja, um CNPJ, que pode ser, dificilmente vai conseguir como MEI, né? Que seria o mais fácil, né? Que é o microempreendedor individual. E então, muitas vezes é o ME, que é o microempresário. Então, você pode começar a pensar nisso, né? A verificar quais os procedimentos para que você possa abrir uma empresa, um CNPJ. Não é assim tão complicado, pode ser bem simples. E segunda questão, registro no CRBio, né? Ou algum outro conselho, porque tem outros profissionais também, não são só profissionais biólogos que trabalham nessa questão do plâncton, né? Olá, tudo bem? Paulo, sejam bem-vindos aí, vamos chegando. Tem também, tem outros profissionais também, então procurar se registrar junto ao conselho, né? No caso a maioria das pessoas que trabalham nessa área como especialista em plâncton é biólogo, biólogas. Mas tem também engenheiros hídricos, engenheiros ambientais, tem outros profissionais, deixa eu ver, engenheiros de aquacultura, deixa eu ver o que mais se vem aqui, porque eu já tive alunos dentro com essas formações que muitas vezes acabam também, oceanógrafos, né, pessoal da oceanografia às vezes também se aventura com a questão do plâncton, mesmo de água doce, e então é importante buscar o registro nesses conselhos. Por quê? Porque quando você vai trabalhar com consultoria, você vai responder como especialista por aquele relatório, por aquele laudo, por todas aquelas informações que você gerou como profissional para aquele serviço. Então, isso você precisa colocar junto uma anotação de responsabilidade técnica, que é a RT. Tá? Então tem muitas pessoas também que estão chegando, que não conhecem ainda o mercado, não sabem muito bem o que é a RT. Eu até já fiz um vídeo que está no IGTV falando um pouquinho mais sobre essa questão aí da documentação, que é importante o biólogo ou o profissional que está trabalhando na área e mantendo que vai servindo também como um acervo técnico, como se fosse um certificado que você fez aquele serviço. E isso é muito importante. Então buscar o registro, abrir a empresa, e buscar um registro no conselho de classe. E também o registro da empresa, né? Então tem o TRT, que é o termo de responsabilidade técnica, que você vai apresentar o seu currículo. Nesse momento já é importante ter alguma formação na área, sabe? Buscar cursos, buscar alguma pós-graduação, especialização, algum mestrado, algum doutorado, alguma formação na área ou mesmo experiências práticas, para que então você consiga ter um TRT da empresa, que a empresa vai ter um termo de responsabilidade para exercer aquela atividade específica. Por exemplo, da minha empresa é a parte de ecossistemas aquáticos. Tem um nome mais comprido lá, mas é mais ou menos nessa área, que é através do meu currículo, eu apresentei meu currículo, comprovações e tudo mais, e aí eu ganhei um certificado, né, do Conselho de Biologia para poder atuar nessa área, então para poder emitir laudos, pareceres, serviços em geral nessa área. Então eu acho que isso é uma questão muito importante. E todo serviço que você fizer, você emita RT.
né? Então é um termo que é no conselho, né? Na página lá do conselho, que você vai preencher todos os dados, tem todas as informações do seu serviço, né? Toda a descrição do serviço, o que você realizou, foi um laudo, foi para qual tipo de atividade, foi para um EIA-RIMA, para qual porte, né? De licenciamento do empreendimento, né? Então, essas são duas questões muito importantes, né? Para quem quer começar e abrir a empresa, né? Então, isso é muito importante, essa questão, tá? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver o que é mais. Tá, o CNPJ, o CRBio, né? Para começar. Bom, e a partir daí de prospectar o cliente, né? De buscar o cliente, porque você pode querer fazer consultoria ambiental, mas você precisa também ter alguém para prestar o serviço, né? Então, essa área da consultoria ambiental, assim, funciona muito, pelo menos a minha experiência, não sei se alguém tiver alguma experiência aí também para compartilhar, funciona muito com a questão das indicações, né? Então, os serviços mesmo de consultoria, conhece aqui, faz um serviço, gosta do serviço, aí indica para outra pessoa, e aí assim vai funcionando. Então, assim, você também precisa mostrar para as pessoas que você quer trabalhar nessa área, que você tem interesse. As pessoas precisam saber que você tem aquela condição de prestar aquele serviço, que você quer prestar aquele serviço. Então, ou por indicação, ou então por prospecção de clientes, né? Que é buscar possíveis empresas de engenharia, né? Empresas de engenharia e meio ambiente, que são normalmente as empresas que estão ligadas às obras, que normalmente precisam dos licenciamentos, e aí é que vai entrar o consultor, né, especialista em fitoplâncton, por exemplo. Então, isso é muito importante, tá? Acho que são os primeiros passos para começar, para ir sentindo como que essa questão toda de empreender, de ter a empresa, de ter essa parte de contabilidade, de administração, né, essas questões todas no conselho, né? Então, e aí começar a praticar, e aí então começar a criar um currículo, né, nesse sentido, com as ARTs, né, e aí ir formando, porque muitas vezes também, quando vai ser feito um licenciamento, muitas vezes também para alguma atividade, é solicitado especialistas, e solicitam que você apresente um acervo técnico, né, que é as ARTs que você tem. Então, o que você fez para que você possa participar da equipe e demonstrar que você é especialista naquela área? É através das ARTs que você então vai mostrar que você tem experiência nessa área e vai poder então ser responsável técnico, responder por todas aquelas informações, porque um consultor ambiental, ele responde, digamos, judicialmente. Dando aqui uma coisa de conexão ruim. Deixa eu ver. Vocês estão aí, pessoal? Dá uns corações aí, porque deu uma falhada aqui na minha internet. Tá? Então, tem essa questão, tá tudo certo, estão ouvindo. Então, tem essa questão que é muito importante aí de manter esse banco, esse acervo para quem quer trabalhar na consultoria ambiental e resolvendo essas questões, né? E aí, aos poucos, vai trabalhando e vendo como é que se sai. Tá? Olá, Miriam, Flávia, tudo bem? Bom ver vocês aqui, Luana. Então, acho que é mais ou menos isso. Se alguém tiver mais alguma questão em relação a essa questão aí de como começar, de abrir empresa e tudo mais, pode aí deixar também alguma pergunta, tá? Vamos lá ver o que mais que eu tenho aqui. Deixa eu catar na caixinha. Então, eu tenho uma questão aqui daí, então, sobre a parte de análise, né? Análise de fitoplâncton. Vanessa, o que fazer quando uma contagem de uma amostra é pobre, tanto em riqueza quanto em abundância? A contagem, né? E aí depois tem uma outra pergunta, né? Que eu acho que eu vou responder junto, assim, que é da mesma pessoa, que é minha aluna e tal. Amostra menos concentrada de espécies e com muito sedimento. Uso câmara de 25 ml e fico preocupada quando acho pouca espécie. Eu acho que essa toda é a questão aqui da contagem e de achar muitas espécies ou achar poucas espécies, tá? Então, essa questão metodológica de contagem, né, ela sempre é digamos assim, uma pedra no sapato de quem trabalha com plâncton e acabam sempre
pessoal quebrando a cabeça com essa questão, tá? Assim, o que fazer quando a contagem é pobre, tanto em riqueza quanto em abundância? Analisar mais alíquotas, né? Então, assim, o que é importante sempre a gente ter uma amostra, quando a gente vai pensar na amostra, que a gente tem que ter uma quantidade suficiente, né, de organismos para chegar na suficiência amostral, né? Que seria o momento que a gente vai parar de contar aquela amostra, tá? Então, se a gente faz uma alíquota e aí encontra 10 organismos, não está suficiente, né? Porque a gente precisa então fazer mais alíquotas. A maior dificuldade é que não existe uma regra única, então sempre vai fazer, porque às vezes eu observo que tem alguns locais que eu chego para dar curso em company, então, ou mesmo os alunos, muitas vezes vêm e trazem seus relatos, porque eu tenho alunos desde aqueles alunos que não sabem nada e que querem aprender tudo, desde o do básico, e também tem aqueles alunos que já sabem alguma coisa e estão querendo colocar em ordem, né, essa bagunça que muitas vezes é a questão toda da identificação, da contagem e da coleta e tudo mais, que muita gente aí quebra muito cabeça com isso, tá? Então é muito comum essa dúvida, né? Então vamos lá tentar resolver essa questão, tá? Então assim, primeira coisa, a amostragem, tá? A amostragem ela precisa trazer uma amostra que te dê condições de chegar numa suficiência amostral. O que significa isso? Se eu for fazer a parte quantitativa do fitoplâncton, eu preciso fazer passagem de frasco, tá? Não posso pegar a rede, porque aí então vou estar selecionando, né, toda uma porção do plâncton, do nanoplâncton. Tá? Então, o que eu vou passar o frasco? Se essa coleta eu fizer uma passagem de frasco de 100 ml e esse ambiente estiver pouco concentrado, eu vou chegar no laboratório, posso analisar inclusive a amostra inteira e talvez cruzar com 10 indivíduos. E isso aí então vai ser um problema, tá? Então assim, como a pergunta não é de coleta, eu não vou entrar tanto nesse universo aí, porque também como também tem variações a parte da coleta, acaba ficando muito complexo. Se alguém ainda tiver alguma dúvida específica, aí pode colocar também nos comentários, tá? Mas basicamente assim, eu fiz uma contagem, é isso que ela está perguntando. E é pobre tanto em riqueza quanto em abundância, ou seja, poucas espécies, poucos indivíduos, né? Então você vai fazer mais alíquotas, vai separando mais material, sedimentando mais material para você fazer então uma nova triagem, uma nova câmara, até que você chegue numa abundância razoável de 100 a 400 organismos, né? Você pode também calcular, estimar a eficiência de contagem, estimar o erro de contagem, tudo vai depender, né, do seu esforço que você está se propondo a fazer naquela análise, tá? Então, acho que é mais ou menos isso, tá? Não sei se ficou claro aqui. Quem perguntou, acho que não tá aqui na live, mas qualquer dúvida que tenha ficado, pode perguntar. Olá, Julie, seja bem-vinda, Carla. E aí, seguindo nessa amostra, e aí seguindo uma outra parte, né, que é a questão de ter muito sedimento na amostra. Até quem me acompanha, quem já segue aqui o perfil, viu que esses dias eu coloquei ali um Reels com uma amostra com muito sedimento, assim, na lâmina, né. Então, muito complicada essa questão. Então, não tem muito uma fórmula mágica também. Eu sempre digo, quem trabalha com plâncton tem que entender todas as questões para tomar decisões na hora. Então, a gente vive tomando decisões de acordo com a amostra. Que no laboratório, muitas vezes, os procedimentos eles são muito padronizados. E para plâncton não funciona tão bem. O analista ele precisa ter esse conhecimento, porque cada amostra ele vai proceder de uma forma. Mas ele vai concentrar mais, outras ele vai diluir, outras então ele vai ter que analisar 3, 4, 5 câmaras, uma câmara vai ser suficiente, porque tudo isso depende da concentração do fitoplâncton no ambiente. Eu vou fazer uma amostragem num rio, num lago, eu olhando o rio, às vezes eu consigo ver que está com floração, que vai ter uma amostra suficiente para eu contar, e se eu passar ali um frasco com 50 ml, eu vou ter material para analisar e chegar na suficiência. Agora, tem ambientes que a gente chega e não consegue saber se vai ter organismo ou não. Então, a gente não sabe, né? Só quando a gente faz uma análise da amostra, uma análise prévia da amostra em laboratório para saber, então, essa questão, se a gente vai diluir, vai concentrar, quantas alíquotas a gente vai precisar fazer, quanto a gente vai precisar concentrar, se 2 ml está suficiente, vai ter que ser 100 ou a amostra inteira, né? Então, isso tudo é muito importante que o analista, ele tenha esse conhecimento,
né? Inclusive até passe, quando a pessoa trabalha na consultoria ambiental, você pode tomar essas decisões de uma forma tranquila, individualmente. Você é um profissional que está habilitado para aquilo. Agora, quando você trabalha num laboratório, é importante você entender disso para você possa explicar também para sua chefia, para sua coordenação, que os procedimentos eles não são assim tão simples e não podem ser assim tão padronizados. Existe sim um conhecimento, né, e uma prática ali do analista, do especialista ali naquela área, que muitas vezes é cobrado em algumas coisas que eu sei por causa da experiência dos meus alunos, né, que relatam muito, e também pela convivência dentro de muitos laboratórios, né, na parte prática de treinamentos. Então, tem essa questão, tá? O plâncton é assim, porque a gente está num ambiente, digamos assim, um lago ou um rio, né, ele pode estar muito concentrado ou pouco concentrado. O que significa essa questão da concentração, que às vezes também a pessoa tem as dificuldades, às vezes não é fácil a gente entender, porque o rio e o lago a gente não vê através dele, né? A gente não chega lá e vê o plâncton. Então é uma coisa meio obscura. Mas, por exemplo, imagina um becker, por exemplo, de 500 ml, com 2 bolinhas dentro. Esse mesmo becker de 500 ml com 30 bolinhas dentro. Isso é uma representação do que pode ser um ambiente natural, por exemplo, um lago ou um rio. Ele pode estar com 2 bolinhas de plâncton, com 2 plâncton dentro, ou ele pode estar ali com 30 plâncton dentro daquele mesmo volume de água que seria aquele becker. Então, começou a chover aqui, tá um barulhão desgraçado. Vou botar os 2 fones aqui, senão eu vou ficar, acho, gritando muito. Não, vai ficar melhor um só. Então, esse comparativo do becker com bolinhas é o que a gente pode levar para um ambiente natural, um rio ou um lago. As bolinhas seriam um plâncton. Então, pouco concentrado é o becker com 2 bolinhas, 2 plâncton. E o muito concentrado é um becker com 30 bolinhas. Então, se você pegar uma amostrinha desse becker com 30 bolinhas, provavelmente você vai pegar ali umas 4 bolinhas para contar. Agora, se esse becker com só 2 bolinhas, se você passar um frasco, talvez vocês não peguem nada. E aí isso vai complicar também a sua análise lá em laboratório. Oi, Carla, seja bem-vinda. Vitor, tudo bem? Então, tem essa questão da concentração. Isso é concentração, isso é estar no ambiente concentrado, pouco concentrado. E aí, então, se eu tenho esse frasco com 2 bolinhas que eu coletei no campo, eu tenho que concentrar ele para acumular essas bolinhas e eu poder analisar de uma forma mais fácil, tá? Então, nesse sentido, tem toda essa pegada aí que é importante o analista compreender da questão de concentrações e diluições, porque isso aí vem desde a coleta, desde lá no campo, de o plâncton estar concentrado ou pouco concentrado, para saber o volume que você vai filtrar, e até o laboratório, análise na bancada, tá? Então, essa é uma questão aí importante, espero ter resolvido. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, que eu ia falar da questão da amostra menos concentrada e com muito sedimento, que eu coloquei ali uma amostra que tinha muito sedimento, que de onde era aquela amostra? Eu fiz estava participando de um EIA-RIMA, num local, né, que tinha muitos, que os locais de coleta eram rios muito impactados com resíduos sólidos em suspensão, derivados de drenagem ácida, de mineração. Até muitas pessoas perguntaram, né, Vanessa, o que é drenagem ácida, o que é isso? Que é uma coisa também muito importante, especialmente para quem vai trabalhar com consultoria ambiental, entender os impactos, entender o que pode estar impactando aquele ambiente, entender o histórico daqueles locais que estão sendo amostrados, entender que tipo de contaminação que tem ali aquele ambiente, porque isso claramente vai dar uma resposta no plâncton, né? Então, no caso lá, era um ambiente com drenagem ácida, que são resíduos de atividade de mineração. Então, a mineração tem toda uma parte de extração do minério, depois tem a lavagem do minério, então dessa lavagem tem resíduos, ou mesmo das pilhas de rejeito que deixam os minérios muitas vezes expostos. Uma região antiga, região carbonífera de Santa Catarina, região antiga em que havia mineração, a época que não existia controle ambiental nenhum, né, anos 70, sei lá, faz bastante tempo aí que
que não faz tanto tempo assim que a gente tem uma regulamentação ambiental, que os empreendimentos eles têm controle, né, dos impactos. Então essa é uma questão também importante entender. E aí é um local com muito sedimento em suspensão, porque são rios altamente impactados, altamente assoreados e com esses resíduos de mineração de carvão, né? Então isso aí refletia no tipo de amostra. Então o que acontece, né? A amostra ela tá com muito sedimento, mas não necessariamente ela está com muito plâncton. Então, assim, digamos, a solução para uma amostra com muito sedimento seria o quê? Seria diluir essa amostra. Mas aí se você dilui essa amostra, você dilui o plâncton também. E aí, quantas câmaras teria que fazer até chegar, né, numa contagem adequada de chegar na suficiência? Então, isso aí é uma questão que ela fica preocupada, né, em achar poucas espécies. Então, a gente tem que diluir a amostra até um ponto que a gente consiga também encontrar organismos. Então, a gente tem que, ao mesmo tempo, diluir para poder ver organismos e limpar um pouco os sedimentos. Então, isso vai ser uma questão meio de o tato e da experiência do analista. E o que acontece muitas vezes com essas amostras? Claro, elas são difíceis, porque tem muito sedimento atrapalhando, a gente precisa diluir um pouco, e aí acontece que fica muito poucos indivíduos. Então isso aí acaba que a gente tem que fazer mais alíquotas, então acaba caindo no mesmo, digamos assim, na mesma resposta da pergunta anterior, né? Então você não vai fazer, por exemplo, ó, ela botou aqui, ó, a amostra menos concentrada de espécies e com muito sedimento, tá? Então usa a câmara de 25 ml, fica preocupada quando acha poucas espécies. Então, o que acontece? Tem que analisar mais. Tem que analisar mais câmaras, analisar mais volume de amostra. Fez uma alíquota de 25, encontrou poucas espécies, até pode encontrar poucas espécies. Se elas tiverem uma abundância elevada, você vai atingir a suficiência logo. Pode ter 3 espécies. Se tem uma que está altamente dominante, então você vai atingir a suficiência logo. Então você vai poder parar de triar. Então tem a ver muito com a densidade, né? Ou abundância. E não a riqueza. Pode ter uma amostra que tem uma riqueza de, sei lá, 60, 70, 80 espécies e nenhuma seja abundante. Então, você vai ter que seguir analisando até que encontre ou até que chegue numa abundância de uma espécie. Então, talvez dê mais trabalho também. Então, a maior dificuldade, eu acho, na análise do fitoplâncton é essa questão das concentrações de diluições e do trabalho, porque a gente quer não ter muito trabalho, né? Isso é justo, porque o fitoplâncton ele pode ser ou facilmente, ou ser analisado facilmente, ou então ser muito penosamente analisada uma amostra. Então tem essa falta de equilíbrio e falta de padrão entre as amostras analisadas, e isso faz parte do trabalho do analista, né, de fitoplâncton. Podem compartilhar aí comigo se vocês concordam, coloca aí quem concorda, quem não concorda, quem já trabalha na área, né, que faz parte aí dessa função e do dia a dia da rotina, pegar algumas amostras que são fáceis, maravilhosas, e outras amostras que são muito penosas em função disso. Então, quando ela está penosa, quando ela está com baixa densidade e mesmo muito sedimento, então vai ser penosa. Não tem milagre, não tem o que fazer, né, para que isso fique um pouco mais fácil. Então, faz parte aí essa questão toda de passar por essa. Então, assim, tem pouca espécie, pouca abundância, analisa mais, analisa nem que tenha que analisar a amostra inteira, porque senão vai ter um resultado fraco que não vai ser representativo daquela comunidade, né? Então, oi Lígia, tudo bem? Bom te ver por aqui. Já respondi tua pergunta lá no início, não sei se tu estava aqui, mas qualquer coisa depois tu pode dar uma olhadinha na live que vai ficar gravada, e se tiver mais alguma pergunta, também pode colocar aqui. Gabi, Valéria, tudo bem? Bezerra, tudo bem? Sejam bem-vindos. Se tiverem aqui alguma pergunta, né, podem colocar aí nos comentários, se quiserem compartilhar também alguma experiência. Acho que tinha uma pergunta aqui da Julie Soares. Oi, mostra seus microscópios, qual o ideal e acessórios. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui que, apesar de eu falar muito e ter sido professora há vários anos e dar cursos e tudo mais, eu não sei usar a minha voz. Então eu sempre fico
rouca. Devia aprender melhor isso. Sobre a questão dos equipamentos, tá? Tudo eu costumo dizer, aliás, na verdade é a primeira vez que eu vou fazer essa analogia aí em relação aos equipamentos, tá? É como se fosse um carro, tá? Você tem um carro, a função do carro é te levar de um lugar a outro, é transportar. Então, na minha casa, quero ir até, sei lá, o trabalho. O carro, ele vai te levar. Qualquer carro vai te levar lá, né? Ou um Fusca, ou uma Brasília, olha, eu sou o tempo da Brasília, né? Ou qualquer carro aí velho e também uma BMW. Todos eles vão te levar no teu destino. Mas um deles vai ser com barulho, né? No Fusca, cheiro de gasolina, vai ser aquela função, né? Apertado, desconfortável, né? Consumindo uma baita de uma gasolina. E o outro vai ser uma nave, né? Uma BMW vai chegar no lugar que tu quer com muito conforto, né? E com climatizado e tudo mais, aquela coisa maravilhosa. É a mesma coisa os equipamentos para análise de plâncton. Todos eles tu vai conseguir fazer a análise. Agora tem uns que vão te trazer um conforto maravilhoso e outros nem tanto. Uns vai ter um campo de visão muito maior, outros nem tanto. Então, para começar, Júlio, de repente fala aqui para nós um pouquinho, eu não sei muito bem a tua história, né? Eu vejo que tu segue, que tu curte as minhas postagens, mas não sei muito bem onde que tu trabalha, qual que é a tua experiência, de repente coloca aqui um pouquinho pra eu poder entender, falar um pouquinho melhor pra tua realidade, tá? Não sei se tu ainda tá por aqui, aí fala um pouquinho aqui com a tua formação, onde que tu trabalha, se tu já trabalha, ou se tu pretende, né, trabalhar, pretende implantar esse método, ou em algum laboratório, ou sei lá, se pretende empreender e ir pra área da consultoria, tá? Então, a gente tem essa parte dos equipamentos, né? Para fitoplâncton, a gente precisa ter câmaras de contagem, pode ser a câmara de Sedgwick-Rafter, pode ser a câmara de Utermol, que são câmaras de sedimentação. A de Sedgwick-Rafter a gente usa num microscópio binocular, né? Um microscópio comum. E as câmaras de sedimentação, que são as câmaras de Utermol, a gente usa em microscópio invertido, tá? Que é um microscópio digamos assim, ele comporta essas câmaras de sedimentação e normalmente é um microscópio melhor, digamos, ele seria a BMW, né? Não seria um Fusca, né? Então, tem a ver com o custo também, de quanto você tem disponível para investir nos equipamentos, né? Ou quanto não tem, mas para começar é muito possível, né, executar todas as atividades num microscópio comum com uma câmara de Sedgwick-Rafter, que o custo é muito inferior a de um microscópio invertido, que tá aí mais de 20 mil reais, né? A minha cachorrinha tá enlouquecida aqui, batendo a porta, vou ter que abrir para ela, senão ela vai ficar batendo aqui muito. Só um pouquinho, rapidinho. Espero que ela não comece a latir agora para atrapalhar ainda mais a live, né? Né, Vicky? Bom, então deixa eu ver aqui. A Júlia, ainda falando ali. Júlia é bióloga e faz análise de rotina com fitoplâncton. Sofre muito com as espécies picoplantônicas. É verdade. Então, para quem não sabe, o picoplâncton, ele é o plâncton bem minúsculo, digamos assim, 2 micrômetros, 3, 4, 5 micrômetros. Isso significa, né, muito pequeno. E onde que é que tu trabalha, Júlia? É companhia de saneamento ou é laboratório? Então, assim, é sofrido. O melhor para tipo de amostras que tenham muitas, que dependendo até às vezes do lugar, do ambiente, não tem muitas espécies assim que são de picoplâncton, dependendo do tipo de ambiente, se é um lago, se é um rio
ou mesmo as características ambientais, né, se é muito impactado, pouco impactado. Às vezes o tipo de amostra tem espécies que são mais características, espécies de maior porte, mas quando tem, realmente ela está relatando aqui, que sofre muito com as espécies pequenas, né, muito pequenas, que são as picoplantônicas, então o melhor mesmo é investir numa estrutura muito boa. O microscópio invertido, ele é muito bom nesse sentido, porque você consegue aumentar muito, né? Pode consegue utilizar o aumento de 400 vezes. E no microscópio comum você também consegue, se você tiver uma objetiva de longo alcance, tá? Então você também consegue não sofrer tanto. E a análise qualitativa antes também ajuda bastante. Você usa lâmina e lamínula, se precisar aumentar 1000 vezes, você consegue com óleo de imersão, porque realmente tem espécies fitoplantônicas que são muito pequenas e que realmente é um pequeno sofrimento. Mas eu gosto muito de fazer análise qualitativa antes. Então eu vou aumentando e já faço uma lista antes do que tem. Claro, é um tempo a mais que você vai dedicar, mas eu acho que vale a pena e depois você ganha tempo na análise. E aí, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora, não posso me perder. Gente, já falta 15 para 1. Podem ir perguntando e eu vou tentando dar conta de todas aqui. E se eu não conseguir, a gente faz uma outra live e a gente vai respondendo. Deixa eu ver aqui, me achar nas caixinhas de perguntas, tá? Então, mais ou menos isso, tá? Então, eu faço uma lista, faço uma análise qualitativa, né? Que eu consigo aumentar bastante. E vou fazendo uma listinha, e depois aquela espécie já pegou uma familiaridade com ela, às vezes ela num aumento não tão grande, você já consegue identificar aquele pontinho ali, porque você já viu ele no aumento maior, você viu ele no aumento pequeno, aumentou e viu quem era, então quando você cruzar com ele de novo naquele aumento um pouco menor, você já vai saber quem é, muitas vezes, então pode facilitar. Né? Mais ou menos, é o que eu uso. Se alguém tiver dicas aí também, né? Que eu sei que tem muita gente que tá aqui que é experiente na área. A Carla, né? Tem uma live incrível que a gente fez. A Carla trabalha em companhia de saneamento com fitoplâncton, tem anos de experiência. E aquela live tá muito bacana também, né? A Carla tá aí na live. Deixa eu ver aqui, tá? De nada, Júlia, imagina. Se tiver mais perguntas, pode ir colocando aqui. A Gabi aqui. Oi, Vanessa, boa tarde. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho e obrigada pelas dicas que você sempre dá. De nada. Eu fico muito feliz de ter esse retorno de vocês, porque isso aí também dá um norte para saber que a gente, né, dá aquele ânimo, né? Vocês sabem que às vezes a gente se desanima mesmo em estar em certa área, trabalhando num grupo tão específico. Quando eu comecei a trabalhar com plâncton lá, sei lá, 15 anos. Eu trabalho com plâncton, na verdade, desde a graduação, né? Mas trabalhar mesmo na prática já faz aí uns 15 anos e aí eu não tinha ninguém para falar do assunto, também não tinha redes sociais e seguia aí me virando sozinha e muitas vezes pensei em desistir. E fico muito feliz em ver pessoas hoje, ver esse grupo que tem. Claro que não é uma quantidade enorme de pessoas, são poucas pessoas, mas de ter pessoas trabalhando nisso, se interessando e de eu poder ajudar, né, as pessoas com pouco, assim, que eu consiga com a minha experiência, isso é muito gratificante, assim, agradeço vocês de estarem interessados, de quererem fazer um trabalho de qualidade, de buscar informação, né, e poder ajudar, isso é muito bom mesmo. Então, a Gabi tem uma dúvida, então, em relação à metodologia escolhida para trabalhar. A centrifugação é danosa para a metodologia de análise. Então, tem alguma literatura diz que sim, que muitas vezes pode causar rompimento. O que acontece com o ciano, né? Carla que usa muito essa, até pode comentar aqui, Carla, se tu tiver por aí ainda, é que ela altera a questão dos aerótopos, né? Quando tem cianobactérias. Então, acaba dificultando um pouco. Mas eu acredito que não seja assim danosa ao nível de não poder utilizar para a rotina de laboratório. Eu acho que é só uma questão de se acostumar e ver as alterações que ela causa, que essa questão dos aerótopos é uma, e saber driblar isso, saber identificar igual mesmo
com essa questão, porque a prática traz muito disso, né? A prática traz muito de tu olhar um ponto e saber o que é aquele ponto, né? Aquela questão do olho treinado, né? Então, assim, nada substitui a prática, né, na análise de fitoplâncton. Então, assim, não sei se tu usa essa técnica, né? Se essa é a questão, ela pode causar essa alteração, né? Mas eu não acho que tu vai abrir mão de usar em função disso, sabe? Porque eu acho que a centrifugação, ainda mais para quem trabalha em laboratório, né? Ela acelera e auxilia o processo. Então a Carla, até que a gente falou, né? Muito nessa live, ela de companhia de saneamento, ela utiliza muito essa técnica de centrifugação para poder dar conta das análises, né? Então, porque a demanda é muito alta. E não chega a ser prejudicial nesse sentido de atrapalhar e largar o método, por exemplo, né? Que é uma forma boa de concentrar a amostra para analisar em Sedgwick-Rafter, né? Que é o que muitas vezes é a realidade de muitos laboratórios. Então, não vejo assim problema, tá? Olá, Brits Pereira, Luana Castro, sejam bem-vindos. Então, estamos aqui falando, né, um pouquinho das respostas às perguntas, né, de seguidores e também de alunos, para tentar trazer aqui uma contribuição para poder ajudar vocês, né, de alguma forma, e ter esse feedback bacana, assim, sobre quais são as principais dúvidas que vocês têm. Aí tem perguntas da Bianca. Bianca, tu tá por aí ainda? Quer entrar, Bianca? Quer fazer a tua pergunta ao vivo? Não sei se tu tá por aí, dá um oi se tu tiver ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras perguntas. E no horário também, tá? Tá por aí, Bianca? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A questão... Deixa eu ver aqui que deu uma travada aqui nas minhas perguntas. Calma aí que deu... Não tô conseguindo olhar aqui as perguntas. Bom, aqui tem uma das perguntas. A Bianca tá aí, ó, que eu ia ler já a pergunta dela, ia responder. Oi, Bianca, então quer entrar aí para fazer as tuas perguntas, que são umas 3 perguntas, né? Aí a gente já vai, de repente, falando um pouco sobre isso, o pessoal vai colocando mais algumas considerações, a gente vai se encaminhando, tem muitas perguntas na caixinha, e fiquei muito feliz com esse retorno aqui de vocês, e se não der para responder tudo, a gente faz numa outra oportunidade, com certeza. Vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu tô sempre abrindo caixinha de perguntas, né, que a minha intenção muito é poder ajudar vocês, para vocês pararem de quebrar cabeça, passarem pelo que eu passei, né? Porque muito eu quebrei cabeça e também foi muito aprendizado todo na academia, e na academia a gente sabe que às vezes a gente vai aprendendo as coisas tudo meio embolado, às vezes tem um pessoal que tranca a informação também, então assim, a gente vai se virando, e essa questão das redes e de conectar as pessoas é uma questão também que veio agregar muito nesse sentido. Ó, a Bianca pediu aqui para participar. Vamos lá, entrar. Me acompanha muito nas redes sociais, minha aluna do curso de cianobactérias, trouxe um colega também a fazer o curso de zooplâncton, agora o Lucas, né? Então, tô muito... Seja bem-vinda aí, Bianca. Opa, obrigada, Vanessa. Bom dia a todo Bom mundo. dia. E aí, Bianca, como é que eu posso te ajudar, então? Então, na verdade, tem uma dúvida maior, acho que eu vou falar ela e depois a explicação pode vir ramificada para não ficar tanta informação. Sim. Mas seria Vamos seguindo lá. nessa parte da mais prática, né? De como planejar a amostragem em si de fito, né? Tem toda uma questão de qual o melhor horário, se o clima interfere, como determinar o número de réplicas, são muitas questões que às vezes a gente fica meio perdido nesse começo, né? Com E certeza. também, sim, e também em relação a como transportar o material. Às vezes você consegue uma oportunidade em outro estado, e aí, como é que faz para levar o material e depois para voltar com as amostras? Era mais nesse sentido prático que eu queria saber como é que funciona. Tá bom, vamos lá. Não sei o que eu vou responder primeiro. Talvez eu responda a parte mais fácil, que é essa do que fazer com as amostras, né? Então, assim, material, se você vai coletar em outro estado. Então, primeira coisa, quando você faz contato com a contratante, né?
você vai ter que perguntar, e aí, já tem os pontos definidos? Porque muitas vezes eles já têm os pontos amostrais definidos, depende do tipo de estudo. Esse é um estudo lá de licenciamento prévio, por exemplo. Então, normalmente não vai ter ainda nenhuma definição. Agora, se é um monitoramento ambiental lá para manutenção de LO, aí provavelmente os pontos já estão definidos. Se já tinha outra pessoa que realizava o estudo, aí mudou. Então, tem essa questão. Então, sempre que a gente vai fazer algum trabalho de consultoria, é muito importante que a gente retire informações da contratante. Que eu vejo também que muitas vezes as pessoas não querem ficar perguntando, ficam meio receosas de ficar pedindo muita informação, sabe como é que tá te contratando, tu não quer incomodar, quer fazer aquele serviço, enfim, mas eu tenho assim que eu bolo uma lista, um checklist, né, que é um mapa de processos das perguntas que eu sempre faço para a contratante toda vez que eu vou começar um serviço. E uma delas já tem os pontos amostrais definidos, né? Se tem, pede um mapa, pede o KMZ, o KML, para que você consiga ver um pouco o que é o ambiente. Se é um rio, se você vai ter que abrir picada no mato para chegar no rio, se você vai ter que fazer rapel, o que vai ser para que você consiga chegar nesses pontos. Quantos dias você vai precisar ficar na área? Se os pontos são próximos, aí cada trabalho é uma análise, né? Se os pontos são próximos, você consegue fazer a coleta num dia ou não. Se os pontos são longe um do outro, talvez só no deslocamento você vai precisar 2, 3 dias, isso aí já vai influenciar o seu orçamento também. Tá? E toda a logística de campo, né? De repente ir para campo para fazer coleta de fitos ou bentos, que a gente faz muitas vezes, carregar draga, rede, frascos, fixadores, aquela parafernália toda do campo, a gente precisa ou poucas pessoas, né, no carro, e tem um carro grande, então a gente precisa ter noção dessa logística. E quanto a mandar para viajar, bom, despacha os equipamentos. E outra coisa é perguntar se a contratante que te contratou lá, sei lá, no norte, lá em outro estado, se ela vai disponibilizar os equipamentos, né? Porque às vezes eles disponibilizam o equipamento, inclusive pessoas para fazer a coleta, né? Então, às vezes já vão fazer a coleta, às vezes só te mandam o material, ou se você vai, muitas vezes já tem gente no campo, eles já têm o equipamento. Então, essas são perguntas a fazer. Quais são os pontos? Já estão definidos? Onde estão localizados esses pontos? Manda o mapa. E alguém vai coletar ou a gente vai coletar? Equipamentos, a gente que leva ou equipamentos, né, vocês disponibilizam? Então, o equipamentos pode levar. Frascaria, de repente, alguma coisa pode deixar para comprar no local, né? Ou pedir para comprar, porque frasco é um negócio barato, né? E tem a maioria dos lugares. E aí, depois, para mandar as amostras, transportadora. Então, a melhor forma de enviar amostras é por transportadora. E tem que ter cuidado também essa questão de prazos, né? De transporte, quanto tempo que essas amostras vão ficar em transporte, se teria que colocar alguma condição de refrigeração, alguma coisa assim, né? E o fixador e tudo mais. Então, acho que essa pergunta a resposta, a minha resposta seria: manda por transportadora se for uma quantidade absurda ou grande, né, volumosa, que você não consiga trazer num carro ou despachar uma caixa no aeroporto, coisa assim. Né? Então, respondi essa pergunta Sim, muito bem respondida. Obrigada. Imagina, de nada. E a outra seria mais a questão do que considerar para planejar a sua amostragem fitoplâncton, que tem toda a questão do clima, do horário, quantas réplicas seriam, como que eu defino isso, o que eu levo em conta? Bom, em consultoria, que quando a gente está acostumado com a academia, é tudo muito bonitinho, né? A gente, às vezes, quer responder algumas perguntas, a gente tem tempo, enfim, a gente pode tentar ver essa questão de variações de horário e tudo mais, né? Na consultoria, a gente tem que ver o que a gente vai conseguir realizar, né? O que a gente vai realmente conseguir fazer. Então, o que eu vejo como mais importante na parte do delineamento amostral de consultoria ambiental é verificar, em primeiro lugar, mostrar pontos na bacia hidrográfica de influência do empreendimento. Ou seja, acho que é importante todo planctólogo, todo o pessoal que trabalha com comunidades aquáticas, com macroalgas, precisa ter noção de bacia hidrográfica, né? Que muita gente não tem. De repente, tem gente que já tem experiência, que já tem um pouco de noção, ou mais prática mesmo, que tem noção de bacia hidrográfica. Quem trabalha com plâncton precisa saber o que é uma bacia hidrográfica, precisa saber definir essas bacias, identificar, porque
a definição dos pontos é muito importante que seja baseado na bacia de influência do empreendimento. Onde que está localizada a atividade, né? Vamos te mandar lá um mapa. Vai ser aqui, vai ser uma mineradora, ou vai ser, sei lá, enfim, eu tô tão acostumado com mineração que acaba... Vai ser qualquer outra coisa lá, uma indústria. Vai estar localizada aqui no mapa. Então, você vai pedir também, para já ter, se já tem esse mapa definido das bacias hidrográficas, você vai definir pontos a montante, né? Pontos na área e pontos a jusante. Você precisa entender essa variação O mais importante na avaliação ambiental é verificar qual é a influência do impacto daquele empreendimento. Muito mais isso do que, por exemplo, a variação diária do fitoplâncton, de como ele se comporta ao longo do dia. Né? Então, assim, o ideal é mostrar tudo no mesmo horário, né? Se conseguir, mas é praticamente impossível, né? Você vai começar uma amostragem de manhã, vai terminar de noite. Sim. Então, vai ter algumas variações, mas que o objetivo maior na consultoria ambiental não é verificar a variação vertical do fitoplâncton naquele ambiente. Porque dependendo do ambiente, nem tem migração vertical, né? Se são rios de primeira ordem, de segunda ordem, nem tem essa questão da migração. Então é importante também mostrar sobre superfície, né? Não assim tão na superfíciezinha, um pouquinho, mas no fundo para pegar, às vezes, essa variação que tem na parte da superfície, né? Da coluna d'água. E vai depender do ambiente. Se é rio, não tem essa coisa aí. É tudo misturado, né? Dependendo, então não vai ter essa questão. Se é um reservatório, aí reservatório tem essa questão de ser um ambiente profundo e ter uma variação bastante importante, digamos assim, verticalmente, né? Então, normalmente, quando são estudos em reservatórios, normalmente se amostra 3 estratos, né? Aí teria, de repente, que cuidar a profundidade desses estratos, o horário de amostragem e tudo mais, tá? Então, vai depender muito do tipo de ambiente. Por isso, você precisa ter informações da contratante. Você precisa pedir aí onde é que vai ser, que tipo de ambientes, é rio, não é pequeno, é grande, né? Situar os pontos na área da bacia de influência do empreendimento, que tá tocando aqui no telefone. É que eu botei o alarme da live pra gente não se passar muito. Mas ainda temos aí alguns minutinhos, a gente pode seguir para se encaminhar e se encaminhando aí com as tuas questões pro final. Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aqui, ainda tem um monte de perguntas nas caixinhas, mas a gente com certeza não vai faltar oportunidade para eu ajudar vocês aqui com essas questões, tá? Então, questão de... Olá, Samires, tudo bem? Deixa eu dar um oizinho aqui pro pessoal. Lucas, olha aí, Lucas tá por aí. Aline, Pedro, Márcia Moura, a Mary, até minha Dinda, família... família no feriado, a família prestigiada. É bom, né? Minha mãe é uma, tá sempre ótimo. Nas minhas lives, minha fã. Tá sempre comentando. Então, Samires, olá, Samires, minha aluna querida. Respondi também tua pergunta, Samires, já aqui na live. Qualquer coisa também, se ficou aí alguma dúvida, vamos falando. Sobre essa questão do delineamento, adoro essas perguntas, acho muito importantes, porque outra questão que a gente precisa, essa questão é importante, a questão do tipo de ambiente, se é rio, se é ambiente lótico, se é ambiente lêntico, tá? Lótico, rio, lêntico, ambiente lago, reservatório, até para definição do método de amostragem, né? Como a gente vai amostrar, se a gente vai amostrar profundidade, não vai. Mas, enfim, eu acho que, basicamente, e uma coisa que eu tenho recomendado muito e que eu tenho feito muito ultimamente é tentar buscar diversidade de hábitats, tá? Então, 2 questões, assim, que eu venho... que eu até estou comentando hoje, assim, primeira vez que eu falo isso, e até a analogia do carro também com os equipamentos. Inventei essa aí agora e achei que ficou bem boa, né? Não sei. Mas, assim, questão de definir os pontos na bacia hidrográfica, sempre montante, área de influência e jusante, porque hoje em dia a gente sabe que as áreas de bacias, as bacias hidrográficas são ocupadas por muitas atividades. Muitas atividades impactantes, a maioria das atividades é impactantes, a maioria das bacias hidrográficas está impactada, é difícil encontrar um local totalmente preservado, especialmente os ambientes aquáticos, porque toda a caca, digamos assim, feita no ambiente terrestre vai parar onde? Vai parar no ambiente aquático, vai parar no rio, vai parar no lago, né? Então toda aquela caca feita no ambiente terrestre vai ser drenada para o ambiente aquático, então é muito difícil hoje encontrar ambientes aquáticos que não tenham qualquer nível de impacto, né? Então, por isso é muito importante a gente analisar o montante, né? Porque ali na montante não é a influência do empreendimento que tu está licenciando. Se tiver ruim ali na montante,
é influência de outros empreendimentos também. Então, isso é importante, né? Influência de falta de saneamento, de outras questões, alguma influência está sendo lançada a montante. Então, é importante ter essa clareza, né? De que analisar a montante, porque é sem a influência do teu empreendimento na área, e alguma coisa jusante também para ver talvez uma futura influência, né, desse teu empreendimento. Distribuir uma malha quanto maior possível de pontos na área de amostragem, mas isso também vai alterar o teu orçamento e muitas vezes você vai ter que buscar esse equilíbrio entre fazer uma malha de amostragem razoável e não cobrar uma fortuna, porque quanto mais pontos, mais caro, e ninguém vai pagar, porque um estudo ambiental ele envolve todos os grupos de fauna, de flora, questão socioambiental, né? A questão do meio físico é uma fortuna fazer um estudo ambiental. Então, vai depender, tem que ter esse equilíbrio. Né? Muitas vezes já aconteceu, e que eu tenho gostado muito ultimamente, às vezes eu sugiro não tantos pontos, sabendo da questão orçamentária, e já aconteceu da contratante me pedir, tipo, mais pontos. Eu achei pouco ponto, quem sabe a gente põe mais. Eu digo, beleza, tô amando, vamos Ótimo. colocar quantos pontos? Eu posso botar mais 10 pontos aqui, que eu acho que quanto mais pontos, melhor a gente caracteriza e a gente minimiza também os outliers, digamos assim, as variações, que às vezes com poucos pontos não consegue definir um padrão mesmo da comunidade. Com mais pontos aí consegue ver um padrão melhor de como que está se comportando aquela comunidade, né, fitoplantônica. Então, isso aí vai também influenciar um pouco do equilíbrio, essa dosagem aí. Mas eu acho que bacia hidrográfica, montante, área jusante e diversidade de hábitats. Por exemplo, assim, tô olhando a bacia de influência do empreendimento. Aí tem um rio de primeira ordem, tem um rio de segunda ordem, aí tu vê uma poça ali. Sabe aquela lagoinha, aquela pocinha, aquela lagoinha acumulada, um laguinho, mesmo que seja ambiente construído, isso tem que observar muito também. Então, amostra naquela pocinha também, amostra num rio, amostra num banhadinho, sabe? Pega uma diversidade de hábitats dentro daquela área de influência do empreendimento, que isso vai te trazer uma resposta melhor, que vai te trazer... Isso eu tenho observado muito, porque eu tenho feito isso nos últimos tempos e tem sido bem interessante. Porque rio tem uma característica, poça tem outra, lagoa, açude construído. Então, assim, também sempre observar muito o uso, né, da água naquele lugar. É um rio, beleza, o que tem ali no entorno? Lavoura, né? Poderia falar horas aqui sobre essa questão que eu acho muito legal, mas que eu venho falar, de repente, numa outra live, inclusive, das exóticas invasoras, né? A questão de bioindicadoras, que nem deu tempo de falar aqui, de pergunta também que tinha de bioindicadoras, que eu acho muito legal, é a gente começar também a observar o entorno do nosso empreendimento, né? O biólogo, o plantólogo, ele precisa olhar para a terra também, porque a gente chega muito lá e mergulha naquele universo, e é fisicoquímicas e não sei o que, e acaba se perdendo, né, do que realmente está impactando aquele ambiente. A gente precisa olhar para fora, olhar a paisagem. O que tem? Tem lavoura, lavoura de que tipo? Tem efluente, tem indústria, né? É urbanizado, não é? Então, tudo isso vai já te dar um indicativo de como que vai estar a qualidade daquele ambiente, né? Então, se é um ambiente que tem lavoura, provavelmente ele tem um aporte de nutrientes elevado, porque é a utilização de fertilizantes. Também tem contaminantes em função de uso de agrotóxicos. Também tem assoreamento dos rios, que é um impacto físico, né, que é muito importante para a manutenção das comunidades. Então, é muito importante entender que tipo de empreendimentos, que tipo de atividades que tem no entorno, para saber qual é o tipo de impacto que vai ser encontrado ali naquele ambiente e como que vai responder a tua comunidade. Né? Um ambiente assoreado, com acúmulo de nutrientes, tudo isso pode levar a florações, né? E as florações acabam sendo um problema de abastecimento ou mesmo de uso daquele ambiente. Então, tudo isso é muito importante já estamos quase chegando no fim, mas vamos falar ainda mais um pouquinho e mais ou menos é isso. Acho que é mais ou menos essa questão aí para delinear os pontos amostrais. Respondi a tua pergunta, Bianca? Sim, importante. Agora sim, deu uma luz do que olhar, né? Do que focar para poder fazer um delineamento bem legalzinho, bem fechado. Obrigada, Vanessa. Imagina, eu que agradeço. Bom, gente, se alguém tiver mais aqui, alguém dando oi. Oi, Eric. Tu respondeu ao meu lado biólogo. Pessoal, aqui. tudo... Como assim lado bióloga? Tu não tem lado outros? Tem. Aqui ele foi meu professor de desenho. Ele é um quadrinista e roteirista. Olha aí, então. Bom, Bianca, então, muito obrigada. Tem até uma pergunta aqui na caixinha deixa eu ver, de resposta.
Deixa eu ver. Tá, não, vou deixar para a próxima live. Bianca, obrigada, né, por participar. Imagina, eu que agradeço. Por te dispor aqui a expor aqui as tuas perguntas. Queria agradecer também a todo mundo. Eu não consegui dar conta das caixinhas, mas também não quero ficar horas aqui no feriado, né? Que eu já acabei marcando. E quando tu falou até que ia participar, eu disse, acho que vai aproveitar o horário do almoço, né? Que eu lembrei, assim, né, depois que eu me dei conta que, que hoje era feriado, né? Então, assim, pessoal, espero que tenham gostado, né, da oportunidade da gente poder trocar essa informação. Eu aprendo muito sempre com todos também, com todos vocês. O feedback de vocês é maravilhoso. É importante que também me ajuda a saber quais questões trabalhar mais, né? Muitas vezes até para melhorar essas questões e poder ajudar vocês de uma forma melhor. Agradeço todo mundo que deixou pergunta nas caixinhas de resposta. Agradeço todo mundo que está aqui ao vivo, né, se dispondo a ficar aqui há um tempinho ouvindo a gente falar sobre esse assunto aí tão específico, mas ao mesmo tempo tão encantador e desafiador, porque ele não é fácil, até hoje para mim não é fácil, né, já trabalho há anos e ainda também tenho quebra-cabeça com algumas espécies e com algumas questões e com campo também. E ficaram ainda algumas perguntas tuas, né? Mas aí a gente vai resolvendo nas caixinhas de pergunta. Eu também pretendo fazer mais lives se eu conseguir me organizar melhor, que não é fácil essa questão de manter aí as redes também, né? E manter um contato com vocês, assim, mais perto. Bom, acho que isso, quem quer, quem gosta do assunto, né? Segue lá no Instagram, segue lá no YouTube, né, essas coisas aí pra gente divulgar cada vez mais esses conhecimentos e facilitar a vida para todo mundo. Ninguém precisa sofrer para analisar, para trabalhar, né? A gente tem que sofrer menos, já são tantos sofrimentos na vida, né? E na profissão que a gente tem que cada vez se juntando, né? E trocando informações, a gente sofre menos ainda e consegue, né, se motivar para fazer as coisas e desenvolver os trabalhos. Quem quer se aprofundar na área, quem ainda não é meu aluno nos cursos, né, não foi, e quer se aprofundar, dá uma olhadinha lá, tem o link na minha bio dos cursos, né? Então, são os cursos online de fitoplâncton, zooplâncton e cianobactérias, né? Eles ficam com as inscrições abertas, né? Se você precisar fazer o curso, então, faça, mas tem épocas e temporadas que eu faço um lançamento com uns bônus, né? Que é o bônus de mentoria, né? Que é legal que a gente poder trocar informações, tem os bônus dos aulões, tem o aulão de consultoria e carreira, e assim a gente vai, né, para que a gente tenha uma experiência melhor, né, para crescer juntos aí nessa questão toda do fitoplâncton, do plâncton em geral, né, que eu também sempre estimulo o pessoal a buscar um conhecimento amplo, né, quem quer trabalhar, principalmente prestar serviços, né, não na academia, é legal a gente sempre ter conhecimento, quanto mais grupos melhor, né, claro que não é um trabalho fácil, mas estamos aí para ajudar e crescer juntos. Tá bom, pessoal? Então, vou me despedindo aqui de vocês, né? Deixem lá, depois vou postar até uma... Vamos ver se eu tiro uma foto aqui. Vamos tirar uma foto aí, Bianca. Peraí. Sem atrapalho com esses prints aqui. Certinho. Muito obrigada. Vou me despedindo aqui de vocês, né? Deixem depois lá um like lá, essas coisas aí das redes sociais na foto. E muito obrigada, tá? Tenham um bom feriado, né? E aí a gente vai se falando, vou seguir abrindo caixinhas de perguntas, né? Sigam me acompanhando, vou seguir ajudando vocês lá aqui no meu perfil do Instagram, tá bom? Um beijo então, um beijo Bianca, beijo todo mundo, bom feriado. Obrigada, Vanessa. A gente tchau, tchau. Bom feriado para todo mundo. Tá bom, beijo.